E aí, turma, tudo bem? Tudo bem, galera do bem? Bora lá pra live de número 80. 80, aquele 1% ao dia hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, né? Questão do ego. O ego, ele pode se tornar o nosso inimigo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu trouxe esse cara aqui para acompanhar a gente na live de hoje, ó. O ego é o seu inimigo. Eu trouxe esse livro aqui onde a gente vai trocar uma ideia sobre um pouquinho a visão do que é o ego. E como que a gente saber o que o ego pode causar dentro da gente, a gente pode melhorar alguns pontos nossos e ser aquele 1% melhor ao dia. Então bora aí, ó, já senta o dedo nesse coração se fizer sentido e já aproveita para compartilhar aí com mais pessoas. Aproveita para compartilhar com mais pessoas aí. Janilson, Lorena, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. E essa questão do ego é um papo meio polêmico, né? Coloca aí depois nos comentários aí o que é o ego para vocês, o que vocês acreditam que o ego é. E nesse livro aqui, O Ego é Seu Inimigo, ele traz essa questão de a gente dominar um adversário. Mas como assim um adversário? Porque o ego ele é uma parte da gente, né? Ele é uma parte de cada um, né? Ele é uma parte do eu de cada um. Então o ego ele existe dentro de cada um, né? Dentro da psicanálise, né? Freud já falava isso aí, né? Dos 3 níveis da psicanálise. Existe o ego, o ID e o superego, né? O ID são a parte dos nossos desejos, das nossas vontades mais primitivas ali. O ego é o equilíbrio do nosso eu. O ego é o equilíbrio do nosso eu. E tem o superego, né? Que é aquele que massageia o nosso eu. E é um pouquinho desse que a gente vai falar hoje. Então coloca aí pra mim o que é o ego pra você, a gente vai falar um pouquinho. Freud, ele falava que ele fazia uma analogia sobre o ego, né? Pra gente entender um pouco sobre o ego, ele fazia uma analogia onde ele falava que o homem e o cavalo. E o ego seria como o cavaleiro, né? É ele que conduz os nossos impulsos inconscientes. E por isso que a gente tem que tomar um cuidado, porque eu vejo muito a questão do ego como egocentrismo. É quando hoje, se a gente for entender o nosso propósito, o nosso papel aqui na Terra, se a gente for entender bem o que a gente é uma pequena parte de um todo. A gente é uma pequena parte de um todo. E quando eu entendo que eu sou uma pequena parte de um todo, eu entendo que o mundo não gira em torno de mim. Quando eu acredito e entendo que eu sou um pequeno ponto em um todo, eu entendo que o mundo não gira em torno de mim. E quando o ego, ele contrabalança isso, ele cai em excesso, ele faz com que a gente acredite que o mundo tem que girar em torno de a gente. Ele acaba trazendo pra gente que o mundo ele tem que girar em torno da gente. Então essa questão do egocentrismo, que ele faz a contrabalança do que está ali, esse excesso do ego faz com que atrapalhe a gente, né? É como se fosse uma voz interna, é como se fosse um inimigo interno. Então ele traz a questão do livro aqui de dominar um inimigo que a gente tem, um adversário, porque o ego, como ele faz parte do nosso eu, como ele faz parte do nosso eu que existe, dependendo de como ele contrabalancear na balança, ele prejudica a gente, ele se torna um adversário. Então é um diálogo, é uma briga interna que a gente tem que ter. E ele traz no livro 2 questões, onde que o ego ele pode afetar, na questão do sucesso e na questão do fracasso. Ele pode pegar nesses 2 pontos, na questão do sucesso e do fracasso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, boa noite para quem está chegando aí. E aí, Eric, tudo bem? Carlos, William, Regiane, tudo bem? Bora lá. E onde que ele pode pegar? Dentro do sucesso, o ego ele pode ocasionar algumas coisas. Vamos supor quando a gente pega no começo de uma carreira, no começo de algo que a gente está construindo. Quando a gente percebe que a gente está se tornando bom naquilo ali, e não é ruim se tornar bom em algo, né? Isso ajuda a nossa confiança, isso ajuda a nossa autoestima. E aí o que acontece? Isso faz bem pro ser humano, né? Isso faz bem pro ser humano, a autoestima. Só que aí que tá, quando a autoestima ela passa do controle, ela passa da balança, ela se torna arrogância.
E aí o que acontece? Às vezes a gente está num pico de crescimento na empresa, na nossa carreira, e o ego, ele acaba fazendo com que a gente fique cego. Ele começa a mostrar o que a gente quer ver, ao invés daquilo que a gente precisa realmente ver. Então ele coloca meio que um pano ali, onde deixa a gente cego, e aí vem a arrogância. A questão da superioridade, a questão da ganância, a questão do que deixa a gente cego. Então, o ego, dentro do sucesso, a gente tem que tomar bastante cuidado, dependendo da curva que a gente está seguindo, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se o ego ele não passa do ponto. Eu acredito que tudo na vida, ele é luz e ele é sombra. Tudo que a gente imaginar hoje, se eu ficar aqui para vocês, aqui, se eu ficar onde eu estou aqui na luz, atrás de mim vai fazer uma sombra. O que eu vejo como luz e sombra? Seriam as nossas qualidades, os nossos defeitos. Todo mundo tem os pontos fortes, os pontos fracos. Todo mundo tem a luz e todo mundo tem a sombra. E eu vejo que essa questão do ego é mais ou menos isso. Quando eu trabalho o ego ali, tentando equilibrar ele na balança, eu consigo dar um passo de cada vez sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar passar por cima de pessoas, sem querer ofender as pessoas, sem querer nada. Agora, quando ele começa a passar daquele ponto, ele começa a contrabalancear na balança, ele começa a se tornar sombra. Lembra que eu falei da autoestima? A autoestima é bom, só que a autoestima em excesso, às vezes a pessoa falou assim, nossa, eu sou super, a minha autoestima é lá em cima. Só que quando ela passa do ponto ali do equilíbrio, o que acontece? Ela se torna arrogância. E aí a arrogância começa a fazer o que com as outras pessoas? Menosprezar. Eu começo a me inferiorizar. Tudo que eu sei é melhor do que tudo que todo mundo sabe aqui. Eu sou o dono da razão. E aí a gente acaba virando em um ponto onde a gente acaba desagradando. A gente acaba chegando em um ponto onde ninguém mais quer ficar perto da gente. Então cuidado, a autoestima ele é bom, só que a autoestima em excesso, ela acaba virando um ponto escuro, que é a questão do ego, que é a questão desse adversário que a gente cria dentro da gente. E saber entender que ele pode atrapalhar, mas eu estou numa crescente de sucesso, por isso que a gente tem que dar um passo de cada vez. E alguns exercícios que a gente pode fazer para, na curva do sucesso, quando a gente estiver crescendo, a gente conseguir perceber se nos momentos a gente está indo para o lado mais escuro nosso. Essa questão do superego. A questão do egocentrismo, onde tudo gira em torno de mim. E não eu sou uma pequena parte de um todo. Alguns exercícios, praticar a humildade. Praticar a humildade no sentido do quê? Lembra que toda pessoa que se conecta com você, você pode tirar um aprendizado dela. Por quê? Todo mundo carrega uma peça. Todo mundo carrega uma parte de Deus. Todo mundo carrega um dom ali, uma parte dele. E essa parte dele é o que vai ajudar a montar o quebra-cabeças de outras pessoas. Então, independente do nível de classe social, independente do que seja, todo mundo hoje você pode aprender alguma coisa. Com todo mundo você pode aprender. Você pode aprender com o erro ou com os acertos daquela pessoa. Mas todo mundo hoje carrega uma peça. Todo mundo tem uma história. E essa história pode te ajudar. Então essa humildade de entender que você não é dono da verdade e que você não sabe tudo, é praticar essa questão da humildade e perceber que você pode aprender com todo mundo. Então, dentro da curva do sucesso, às vezes as pessoas elas chegam num determinado ponto que elas ficam cegas, elas acreditam que elas não precisam mais aprender nada, que elas já sabem tudo. E esse é o ponto do ego. Isso é o ego massageando o seu eu, que sai desse ponto, que é algo que a gente acaba não controlando. Então, um exercício muito bom também é lembrar de onde cada um veio. As dificuldades que cada um passou faz com que a gente consiga relembrar de onde a gente veio e aonde a gente está hoje. Às vezes o ego ele fica tão forte que ele acaba criando um ponto de superioridade. Eu cheguei aqui graças a só eu, Deiko, não. Várias pessoas participaram da sua jornada para você chegar até onde você chegou. Então relembrar várias vezes da onde você veio faz com que você consiga equilibrar essa balança. Lembra que o ego ele é uma parte de cada um. Ele é uma parte do eu de cada um. Então, praticar esses exercícios faz com que a gente cada vez mais fique tentando manter o equilíbrio do ego, né? Porque o ego ele é uma parte do nosso eu. Todo mundo tem essa parte dentro. E dentro do fracasso, onde que ele acaba atrapalhando? A gente falou dos pontos do sucesso, onde que ele pode acabar atrapalhando. E no fracasso, onde que ele pode acabar atrapalhando? Na parte da comparação.
Como assim? O ego, na parte do fracasso, ele começa a fazer, é como se fosse uma voz interna falando no seu ouvido, tipo assim, tá vendo? Você não dá certo, fulano deu certo, porque fulano é melhor, porque fulano é mais bonito, é mais bonita, é magra, é loira, é morena, é alto, é forte. É uma voz dentro de você, trazendo ali que você não dá conta. Então essa parte da comparação, do que é justo, aconteceu com ele porque é injusto o que aconteceu, porque tinha que acontecer comigo. Eu começo a acreditar que tudo que está em volta de mim é ruim. Então o ego traz essa comparação. E aí a gente percebe, se todos nós somos únicos, não tem como a gente comparar, porque a gente não é algo feito de série. A gente tem pequenas diferenças que fazem com que cada um seja único. E a gente só consegue comparar quando os dados são dados ali que são coisas parecidas, é linha de produção, e a gente não é linha de produção. Então, dificilmente a gente poderia se comparar um com o outro, porque a gente não é feito em série, a gente não é feito em lote. Então, uma das coisas que também o ego atrapalha na questão do fracasso são as frustrações, que é uma criação de expectativa que, quando não alcançada, faz uma frustração. E essa frustração pode vir através de uma raiva, de um rancor, de uma mágoa, de uma expectativa que eu criei, e aí aquilo ali fica falando no meu ouvido. E aquilo ali acaba fazendo com que a gente não consiga prosperar, faz com que a gente não consiga sair do lugar. Então o ego, ele pode vir em uma voz assim. Ele pode vir também em uma forma de fazer com que dentro do momento de fracasso, faz com que a gente, ele como se ficasse falando no nosso ouvido, que tipo assim, você não dá conta de melhorar. Ele faz com que você crie um bloqueio de criatividade, ele faz com que você fale assim, você não vai melhorar, não tem o que você melhorar. Então o ego é uma voz que, se a gente não conseguir controlar direito, ele pode massagear a gente. Quem não gosta de uma massagem? O ego às vezes vem para massagear. Sabe o negócio de elogio? Uma coisa que eu aprendi sobre elogio? Elogio é como se fosse um tempero. O elogio é como se fosse um tempero. Quando o elogio vem, é gostoso ter um elogio, certo? Você receber um elogio é muito bom. Só que o elogio vem como um tempero. Eu pego, experimento, só experimento. Legal, muito bom. E já era. Se eu engulo aquilo ali, aquilo ali começa a massagear o meu ego. E aí você começa a cada vez mais criar esse ar de superioridade. A mamãe passou uma pomada no meu bumbum e na minha pequeta. Tá bom, filho. Eu tô aqui. Pera aí que eu tô na live, que já tô acabando. Mas a pequeta não tá doendo, mas o bumbum tá. Tá bom. Depois eu falo sobre isso aí com você, tá bom? E aí, batendo um papo aqui. Quero água. Tô. E aí o que acontece? O ego, ele acaba massageando a gente, ele acaba massageando aquilo ali. E aí ele vai tornando o quê? Vai fazendo com que cada vez mais a gente vai criando um ar de superioridade dentro da gente. Então, saber administrar o ego faz com que a gente comece a ouvir essa voz que está dentro da gente de uma forma onde ele não faça com que ele se torne um adversário. Lembra que o controle do ego é bom, faz a gente tá ali centralizado. Ele faz uma parte do nosso eu. Só que a questão é quando o ego, ele sobressai daquilo ali. Ele sai da qualidade, ele sai do ponto ali e ele se torna uma sombra. E aí, esse ego, ele se torna um inimigo dentro da gente, porque ele faz com que a gente fique cego, ele faz com que a gente não consiga perceber os pontos de melhoria que a gente pode melhorar, ele faz com que, nos momentos de fracasso, ele faz com que a gente não saia do lugar. Então, saber entender sobre o ego e entender que o ego é uma parte da gente, mas saber ouvir essa voz que está dentro da gente e não deixar com que essa voz se torne um adversário, faz com que a gente consiga ser 1% melhor. Por quê? Eu vou conseguir administrar minha arrogância, minha superioridade, o meu momento de comparação. Tudo isso aí está envolvido. E eu saber administrar isso aí faz com que eu me torne uma pessoa melhor, faz com que eu me torne algo melhor, um ser humano melhor, tá? Então a live de hoje a gente falou sobre o ego, que o ego ele pode sim se tornar um inimigo dentro da gente, por isso que é bom a gente saber controlar essa voz interna que a gente tem, que é uma parte do nosso eu,
E saber controlar isso aí faz com que a gente consiga melhorar os nossos resultados, melhorar a nossa melhor versão que a gente pode ser de nós mesmos, tá bom? Então, galera, a live de hoje foi essa. O ego é seu inimigo, então entender sobre o ego vai fazer com que ajude bastante a gente melhorar como ser humano. Aquela melhor versão que a gente pode ter, tá bom? Então, ó, live de hoje sobre o ego. Amanhã a gente tem live cedinho aqui. Amanhã a gente vai falar sobre o poder do subconsciente. Aí eu vou trazer o livro Poder do Subconsciente para acompanhar a gente na nossa live, tá bom? Galera, um beijão no coração de vocês. Um beijão no coração de vocês. E amanhã eu espero vocês aqui pela manhã, tá bom? Então valeu!